Shalom. Desejo a todos Erev Tov, né? São 13 horas e 16 minutos. Terminei há pouco de escrever o que vamos estudar agora. Para quem está seguindo o estudo, né, deve estar notando que nós estamos nos aprofundando, né, no que é perseguição, no que realmente significa a perseguição, né? Claro que na perseguição nós teremos também mortes de irmãos, nós teremos prisão, né, de irmãos, teremos muita coisa, torturas, etc, etc. Mas a maior perseguição, né, que nós iremos sentir, ela será aquela perseguição do dia a dia, a perseguição das pessoas ao nosso redor, a perseguição das coisas mundanas, a perseguição daqueles que se dizem irmãos, mas que na verdade são nossos inimigos, assim como Yahudá Iscariotes, né, traiu a Yahushua, esses irão trair a nós. Então nós não sabemos realmente de onde virá o tiro que irá nos matar, mas nós sabemos que será de próximo. Então nós estamos tentando, né, passar isso, para que vocês fiquem espertos, né, porque tem muita gente que está ainda confundida e ainda está achando que existem boas pessoas na Terra. Não existem, não. Não há um só bom. Hamashiach nem se colocou como bom. Diz que apenas Yahu é bom. Então, cuidado. Você pode ser apedrejado por alguém que você deu um prato de comida. Então é sobre isso que nós estamos a falar todos esses dias. É sobre isso que nós estamos tentando acordar aqueles que foi dado ver. Porque a coisa vai pegar, já pegou, já está pegando. Você pode achar que você ainda não sentiu, mas com certeza você já está vivendo a grande tribulação. E isso eu não digo só para aqueles que são chamados. Eu digo também para aqueles que não foram chamados ainda. E até para aqueles que nunca serão. Basta sair na rua, olhar nos olhos das pessoas, conversar com as pessoas, e você vai observar que todo mundo está num estado de expectativa, ninguém está seguro de nada, ninguém está com nenhuma certeza. Porque no fundo todos têm uma certeza. Alguma coisa muito séria vai acontecer e logo. E é sobre essa coisa que nós temos falado. Passamos uma oração então para iniciar nosso estudo de hoje. Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti por ter me dado mais uma vez inspiração para escrever, ideia sobre o assunto, a forma do assunto e a lição que estaremos agora aprendendo. Peço a Ti, Pai, que olhe por mim, que olhe pela minha esposa, que olhe por todos aqueles que são seus súditos, que são seus servos de verdade. Porque necessitaremos de toda a sua ajuda, de toda a sua colaboração, pois sabemos que o fim se aproxima e sabemos que não será bonito, nem será agradável para aqueles que te temem. E muito pior para aqueles que nem eu conhecem. Te pedimos tudo, Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, o estudo de hoje, continuando, né, com a grande tribulação, os sinais do tempo, né? A grande tribulação já é a parte 15, né? Os sinais do tempo, parte 10, e falando sobre perseguição ainda hoje, né, na parte E, tá? Porque se colocar tudo só número, né, vai ficando difícil, e aqui está sendo dividido capítulo, mensagem. Aí a mensagem é dividida, vocês já perceberam, né? Então, para que a pessoa possa se achar, saber do que estamos falando, né? Onde estamos. Assim que for colocado no ar, eu vou estar passando também a apostila para aqueles que gostam de estudar lendo. Então, nós vamos falar sobre perseguição.
eu começo a fazer uma pergunta a você. Como você acorda pela manhã? Olha, eu confesso que geralmente, pelo menos por 10 minutos após eu levantar, né, eu me sinto muito mal. Todos os dias. Porque acordar significa que ainda teremos mais um dia a viver nesse mundo, do qual nós já sabemos que não fazemos parte. Então, no momento em que acordamos, voltamos à consciência de que ainda estamos aqui, de que ainda estamos vivendo o pesadelo. Então eu não posso dizer que eu acordo vendo passarinho verde. O bom é que isso dura pouco, porque logo o Pai me socorre e eu passo a sentir a paz, eu passo a sentir a alegria de viver e eu passo a agradecer por estar vivo. Porque acordando você percebe, né, que você terá mais um dia para conviver com a aflição e num dia a dia que cada vez mais vai nos assustando. E como eu disse, passados 10 minutos, 20 minutos, tudo vai melhorando e a presença do Eterno tornando-se a cada momento mais forte, mais presente. O que faz com que eu vá da angústia à felicidade em poucos segundos. Não que a angústia vá embora e a felicidade tome o lugar dela. Não, a angústia prossegue. Mas a felicidade faz com que nos sintamos melhor. Faz com que aquela angústia não seja tão torturante. Faz com que nos sintamos verdadeiramente protegidos, independente do que ocorra. Hamashia disse o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está no livro de Aruanã, João, no capítulo 16, versículo 33. Nós percebemos palavras-chave aqui, né, que para entender primeiro o talmidinho, o discípulo, né, tem que estar jogando fora todos os ensinos babilônios que assimilou durante os anos que passou ou que pensou estar fazendo a vontade do Pai, adorando um falso Deus concebido pelo paganismo grego-romano. O que por si só, né, já causará muitos momentos de aflição na vida daquele a quem é dado enxergar. Yahushua diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Com certeza esse é um dos versículos mais conhecidos da palavra, né? Mas também, com certeza, é um dos menos entendidos pela grande maioria dos que se dizem religiosos. Acredito que tenhamos que entender a plenitude do que aqui é dito para que podermos usufruir dessa paz, mesmo tendo acordado ainda nesse mundo governado por homens, em um sistema satânico que almeja a destruição de todos. Leamos outra passagem onde Yahushua nos explica essa paz. No mesmo livro de Aruanã, João, no capítulo 14, 27, Yahushua diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Observem, a paz dele. Isso significa que nós temos a paz de Yahushua? Não. Isso significa que ele está a nos dizer que ele, assim como eu e você que me escuta, sendo um ser humano, e sendo assim, né, suscetível às intempéries, né, eu até quero ler aqui o significado da palavra intempérie, para vocês sentirem profundamente no que eu estou falando. Intempérie é o substantivo feminino que significa mau tempo ou tempestade. A palavra intempérie tem origem no termo em latim intemperies, sendo que temperies remete para uma temperatura ideal e boa, e intempéries é a partícula da negação disso. Então, Yahushua, assim como eu e você, era suscetível às intempéries da vida e do dia a dia. Do contrário, ele não poderia afirmar: eu venci o mundo. Porque se você não está passando por aflição, se você não está passando por pressão, você não tem que vencer. Você está bem. Mas ele diz: eu venci o mundo. Em outras passagens ele diz: o mundo me odiou. E é óbvio que isso demonstra que ele, assim como eu e você, um ser humano, né, é que está falando. Pois seria ridículo um Deus ou um semideus fazer uma afirmação dessas e ainda dizer que nós também podemos vencer. Mas o emissário Yahuanã nos desvenda o como fazer isso. Em sua primeira carta, 1 de João 4,4, ele nos diz assim: filhinhos, sois de Yahu, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então quando Yahushua disse eu venci o mundo, é porque ele realmente amava ao Pai e ele realmente obedecia ao Pai. E se ele realmente amava ao Pai e obedecia ao Pai, o Pai e seu Espírito estavam nele. E isso o tornava mais forte do que o mundo. E isso fez com que ele vencesse o mundo. Porque, como diz Yahuanã aqui, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então é isso que o Mashiach quis nos dizer: eu venci, você pode vencer. Percebem? Então podemos concluir que vencer o mundo significa possuirmos o espírito de santidade de Yahu, que nos leva a ter sempre o coração aberto para o amor de Yahu, que nos torna mais corajosos e menos temerários quanto à maldade deste mundo. Ramachê nos fala sobre essa paz comparando-a com a que falsamente as coisas materiais nos trazem. Observe, ele diz assim: não vou lá dou como o mundo a dá. Nós vamos ver um texto aqui, nós vamos ver em que situação se encontrava Ramachia naquela noite no Monte das Oliveiras, né? Onde nós vemos assim: então chegou Yahushua com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Kefa, Pedro, né, e os dois filhos de Zebedeu, que é Yahuanã e Yaakov, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Observe, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Kefa, Pedro: Então nem uma hora pudesses velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a mente está pronta, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. Agora olha que interessante, aqui diz assim: porque os seus olhos estavam pesados. Eles não conseguiam enxergar o que na realidade estava acontecendo naquele momento. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Tipo, agora faça o que bem entenderem. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Percebe? Tudo é uma questão de como você se posiciona. O Mashiach pediu se poderia não passar pelo que iria passar. Não teve resposta. Ou melhor, teve. Ele passou. Ele diz: a mente está pronta, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Quando nós estamos andando pela rua e escorregamos uma casca de banana e caímos, né? Bum! É porque nós não sabíamos que a casca de banana estava ali. Então é melhor nós andarmos ou sempre olhando para o chão. É o que ele quer dizer. Orai e vigiai. Porque a mente está pronta, mas a carne é fraca. Imaginem que naquele momento, eu vou cortar o filme. Ele sabendo do que ia acontecer, como ele mesmo disse, né, no último versículo lido, no versículo 46, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E Yahushua levantou-se e foi de encontro ao seu destino. Mesmo apavorado e angustiado, seguiu em frente, pois sabia que não poderia mudar o plano de Yahu, seu pai. É dessa paz que ele fala ao nos dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, a paz do espírito de santidade do nosso Hu Yahu. Observe, no mundo tereis aflições. Ele não disse que essa paz iria tirar as aflições, ele não disse que essa paz nos deixaria à margem das aflições. Mas ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, se você quer viver em paz e em comunhão com Yahu, espere por muita perseguição. Muitos optarão pela paz que o mundo lhes oferece. E por causa disso se tornarão cegos e traidores daqueles que humildemente agradecem por cada coisa que ocorre com eles. Nós vemos um exemplo claro disso nas Escrituras. Yahudá Iscariotes era um dos 12. Um dos escolhidos pelo próprio Mashiach.
Vocês entendem? Observe aqui o que Shaul diz. Porque Hu não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da remissão, pela aliança renovada por nosso Mashiach Yahushua, que morreu para que nós pudéssemos usufruir em toda a plenitude da aliança que nos coloca frente ao nosso Hu. Para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Quer vigiemos significa quer estejamos vivos, sofrendo, padecendo. Quer durmamos significa quer morramos. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, Ahim, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós em Yahu e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, Ahim, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, que cooperem para não serem desse mundo. Que cooperem por não serem desse mundo. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Hu, no seu Mashiach, para convosco. Não extinguais o Espírito. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Observe, todo mundo fala, examinai tudo, retende o bem, ficam vendo porcaria. Olha o que vem antes. Não desprezeis as profecias. Não está falando para você não desprezar as porcaria que as pessoas escrevem, as besteiras que eles inventam. Isso aí eu nem leio. Examinar tudo em relação ao quê? As profecias. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Hu de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso sentimento e mente e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Rei Yahushua HaMashiach. Agora presta atenção. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Percebe? O mal da grande maioria é achar que ele tem que fazer alguma coisa para chegar lá. Não, olha, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ninguém é capaz de fazer o que tem que ser feito, se o Pai não o fizer por nós. E ele termina dizendo: irmãos, orai por nós. Eu espero que essas palavras possam expressar o que na realidade passamos e passaremos. Se conhecemos realmente, o que nós vemos em Efésios 3,19. O amor do Mashiach que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Yahu. Porque do contrário, não terão chance. Portanto, não escarneça ou haja contra aqueles a quem o Pai escolheu para lhe dar o alimento diário. Pois com certeza eles já vivem em grande angústia, apesar de em plena paz. Claro que você poderá piorar mais ainda a situação deles. Mas sabemos de algo que você talvez nunca saiba. Que nós vemos também de novo o Rabino Shaul, dizendo em 1 Coríntios 10,13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Yahu, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Agora, você que não crê, você que não foi chamado, você que acha que você pode, quem vai te dar o escape?
Lembre-se, quando o Mashiach disse que a situação iria ser insuportável, como nunca foi, como nunca mais será, ele não estava dizendo isso apenas para os seus seguidores. Ele estava dizendo isso para toda a humanidade. Eu sei quem me dará o escape para que eu possa suportar isso. Você sabe quem vai te dar o escape? Pense nisso. Que a paz de Yahushua HaMashiach esteja sobre ti se você a merecer. Mas lembre-se, para merecermos qualquer coisa de Yahu, nós antes de mais nada temos que agradá-lo. Nós antes de mais nada temos que estar sendo coniventes com as suas leis, sendo obedientes às suas vontades. Do contrário, não seremos nada. Do contrário, seremos apenas homens frustrados brincando de igreja. Então preste atenção. Disso depende a tua vida ou a tua morte. O que você vai escolher? Viver ou morrer? Ah, eu sei, nós não temos, né, a capacidade e nem sequer foi nos dado o poder escolher. Mas como nós não sabemos se somos escolhidos ou não, procuremos pelo menos não dizer besteira. Procuremos pelo menos não agirmos da nossa própria mente, para não cairmos em tentação e aí descobrirmos que não temos quem nos tire da tentação, nos livre e nos dê escapatória. E aí estaremos perdidos. Procurem deixar de ser o que são. Já perceberam que, sendo o que são, não passam do que são? Já perceberam que, se continuar a viver do jeito que estão vivendo, não vão chegar a lugar nenhum? Então, antes de dizer que é descrente, descubra no que o outro diz ser crente. Porque se você se diz descrente porque você não consegue, é porque você nem sabe o que é ser crente, porque você não sabe em que ser crente. E é com você que eu falo, tá? Que a Yahushua ilumine a tua cabeça, que Yahu ilumine o teu pensamento. Acorda. Paz a todos em nome de Yahushua HaMashiach. Eu me despeço por hoje. Beijo na testa e no coração. Shalom, shalom. Fui.